Estamos ao vivo? Ao vivo para todo o Brasil? Ó, beijo no coração, morrendo de saudade dessa turma linda, maravilhosa, carreira administrativa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Galera que fez essa escolha para essa turma carreira administrativa, pode ter certeza que essa é uma área que vai te abrir um leque muito grande de concurso nesses próximos meses, né? Pensando também no ano que vem. O primeiro dia que eu dei aula aqui, tinha uma turma bem menor. Hoje já tem bastante gente, né? E naturalmente essa turma é uma turma que vai se incorporando, vai crescendo, assim como o pessoal do online, que está acompanhando a gente agora aí. Beijo no seu coração também. Então, primeira aula, nós começamos o Direito Constitucional, trabalhando ali com a parte dos princípios fundamentais, que é uma parte super cobrada nas provas de concurso público da área administrativa. E aí você já pode estar pensando também, pô, Daniel, mas será que vai sair? Será que não vai sair? Cara, vai sair. A diferença que você vai construindo agora durante este período é exatamente parar de ver notícia de suspensão, né, e olhar para o seu estudo. Hoje eu vi uma notícia lá no APEC que o cara quer acabar com o concurso público no Brasil. Tipo assim, tem umas ideias idiota dessa. Tem, velho, mas é por isso que a gente tem que votar direito. Aí você coloca um mocorongo desse lá que quer colocar os parentes dele para trabalhar na administração pública e fica com essas ideias loucas. Ainda bem que existe uma Constituição Federal. E essa Constituição vai ser honrada. Tanto que os concursos não pararam, está vindo direto. O tempo todo vindo o concurso, tem prova já marcada para vários cargos, tem concurso na área de tribunal que vocês podem aproveitar com esse conteúdo que vocês estão estudando. Então assim, ó, sem se preocupar com isso, só estudem, que o resultado vai aparecer. O concurso do INSS acabou, né? Então, quem passou, passou. Quem não passou, esquece INSS. Ok? Foi uma experiência bacana. Alguns passaram, que vocês estão acompanhando a gente, e agora continuam estudando porque você não sabe quando vai ser nomeado. E essa é uma experiência muito positiva. Mesmo os aprovados, você continuar estudando. E eu falo isso por experiência própria. Já teve 2 concursos que eu demorei 4 anos para ser nomeado. Você tem noção que é 4 anos para ser nomeado? Olha o tanto de dinheiro que você perde. Né? E às vezes demora, pô, principalmente quem ficou no cadastro de reserva. Então, assim, mesmo aprovado no INSS, ou aprovado no outro concurso, continue estudando que muita oportunidade está vindo por aí. E para te ajudar, vamos de Direito Constitucional. Estamos trabalhando aí os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Ou seja, na nossa primeira aula nós começamos ali o artigo 1º até o 4º da Constituição Federal. Trabalhamos o princípio, trabalhamos ali os princípios objetivos, fundamentos e princípios que regem relações internacionais. Depois nós trabalhamos o princípio federativo, o princípio da tripartição dos poderes e trabalhamos o princípio democrático, o último princípio da última aula. Agora nós continuamos a partir de 2 princípios que regem o poder executivo no Brasil e que já vai emendar com a aula de hoje, porque a aula de hoje a gente finaliza esses 2 princípios aqui e a gente já mergulha no poder executivo, que vai ser o primeiro poder que nós vamos analisar, tá? Então, quais são os 2 princípios dessa aula? Primeiro deles, princípio republicano. Segundo, o presidencialismo. Presidencialismo. Queridos, princípio republicano, presidencialismo, 2 princípios aqui super importantes dentro do seu estudo. Eles são importantes quando você estuda os princípios por si só, mas eles também são importantes porque esses 2 princípios, eles são princípios informadores do Poder Executivo no Brasil. O Poder Executivo você já sabe, porque na aula passada nós trabalhamos aqui com a forma, com a tripartição dos poderes, e você sabe que existe um poder que administra o Estado. Esses 2 princípios, eles têm regência direta no Poder Executivo brasileiro, tá? Foi até útil que eles aparecessem nesta aula, porque nesta aula, a partir do momento que a gente vê-los, nós já entramos e mergulhamos nos princípios, no Poder Executivo em espécie, ok? Então, princípio republicano. Vamos começar aqui a nossa aula com o princípio republicano. Primeira coisa que você tem que saber, onde que está a fundamentação constitucional do princípio republicano. Artigo 1º da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 1º da Constituição Federal, ele vai dizer assim: a República Federativa do Brasil. O que a Constituição fez aqui? No próprio nome do nosso Estado, ele já sinalizou qual seria a forma de governo adotada no Brasil. Então, atenção, forma de governo
adotada no Brasil. E a forma de governo republicana, para que você entenda o que significa ser uma forma de governo, explico agora. O que uma forma de governo faz? A forma de governo mede qual a relação da aquisição do poder que o governante tem e como que ele se dá, como se dá o seu exercício. Então a forma de governo ela vai medir duas coisas. Primeiro, como que o governante adquire o seu poder. Segundo, como o governante exerce esse poder. Para você entender a resposta dessas duas perguntas que eu fiz agora, que é como o poder é adquirido e como o poder é exercido, eu vou elencar para vocês as principais características da forma republicana que despenca nas provas de concurso. Então, na hora que aparecer uma pergunta sobre a forma de governo republicana, as perguntas virão necessariamente sobre essas características que eu vou elencar para você aqui agora. Então, acompanhe comigo. Características da forma de governo republicana. A primeira característica desta forma de governo decorre da análise etimológica da palavra república. A palavra república vem do latim res publica. E res publica significa o quê? Significa coisa pública. Então, meus queridos, numa república, o governante cuida da coisa pública. O que significa dizer que o governante cuida da coisa pública? Significa que o governante não é dono do que ele governa. Ele é apenas um mordomo. Olha só a diferença. Nós somos o dono. Nós, povo, somos o dono da coisa. Ele apenas administra, ele apenas cuida. Por isso que o governante não pode fazer cagado com aquilo que não é dele. O governante tem que prestar contas de onde ele usa o seu dinheiro, porque esse dinheiro é nosso. Entenderam a ideia? O que nós estamos vivenciando agora? E nós vamos falar isso hoje, que vai ser super importante para a sua prova. O nosso presidente da República, neste exato momento, está respondendo por um processo de responsabilidade. Por quê? Porque dizem que ela não usou bem o dinheiro público. Então, se ficar comprovado que ela não usou bem o dinheiro público, significa que ela não entendeu o princípio que rege o governo dela, entenderam? E o princípio é republicano. O governante não governa para si, ele governa para o povo. Então, ele tem que cuidar da coisa pública. Primeira característica do princípio republicano. Ficou claro isso aqui? Segunda característica do princípio republicano. A segunda característica do princípio republicano é que o governante, para adquirir o poder, ele adquire ele por meio de uma eleição. Então, o poder do governante é adquirido por meio de uma eleição. Ele deve ser eleito para que ele tenha o poder de governar. Terceira característica. Depois que ele for eleito, ele não ficará para sempre no poder, não. No Brasil, o poder do governante é temporário. Então, guarde. O poder do governante é temporário. E por que o poder é temporário? Porque isso é uma característica da República. Não pode deixar o governante o tempo todo no poder, porque senão você descaracteriza a forma de governo republicano. Razão pela qual ele é temporário. No Brasil, o governante fica quanto tempo no poder? É uma pergunta, não sei se vocês viram o sonzinho, tem um sonzinho do final, assim, né, daquela minhoquinha de interrogação. Então, quanto tempo o governante fica no poder? 4 anos, sendo permitida uma reeleição. Então esse é um tempo, ele é temporário. Acabou esse tempo, the house is down, ele vai sair do poder. Então essa é uma característica super importante. Quarta característica do governante no Brasil. O governante, se ele fizer merda, ele deverá ser responsabilizado. Então o governante ele tem responsabilidade pelos seus atos. Olha que pergunta top de prova. Qual o princípio fundamental dá embasamento para o presidente da República responder pelo crime de responsabilidade? Princípio republicano. Então, todas as vezes que você tiver o assunto do impeachment, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, o princípio que permite acontecer o que está acontecendo é o princípio republicano. É com base nele que o governante está sendo responsabilizado. Entenderam a ideia? Quinto princípio.
Esse quinto princípio você tem que ter muito cuidado se você não pegar um material meio desatualizado, se você não tiver com apostila, você que está em casa tem material meio desatualizado, que às vezes eu não trabalhava antes com essa quinta característica, até que o CESP começou a jogar muito em prova. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho colocado recentemente nos meus materiais. Então, qual que é a quinta característica do princípio republicano? A quinta característica é chamada igualdade formal. Igualdade formal. Em uma república, o governante trata todo mundo da mesma forma. Então, o governante não pode ter privilégio para ninguém. Por isso que no Brasil ninguém tem privilégio, já perceberam? Só que não, né? Então, assim, o mundo ideal de Bob, tipo na Suíça, igualdade formal. Todo mundo é tratado da mesma forma, ok? Essas são as características principais do princípio republicano. Se você pegar uma banca como o CESP, e o CESP venha fazer aí questões do seu concurso, todos vocês sabem que o CESP é uma das bancas mais importantes hoje do Brasil. E na área administrativa ele faz muitos concursos, principalmente de agência reguladora, né? Algumas autarquias federais. Está aí vindo aí um concurso muito interessante que vai ajudar vocês, que é o da ABIN, que está começando um burburinho forte da ABIN para ser agente secreto do governo brasileiro. Imagina você ser agente secreto, né? Pega lá você, joga lá você, por exemplo, imagina você trabalhando infiltrado lá no Estado Islâmico, que massa. Né? Pega uma menina aqui, vai lá, ser escravo lá, assim, ficar lá, assim, não, estou aqui mandando informação para o Brasil, vai ser massa, né? Só que não, né? Não, vocês não querem isso aí. Mas é um concurso que vai ter área administrativa também, porque você vai ficar lá, computadorzinho de boa lá, ficar lá no ar-condicionado, que é o que vocês querem. Quem está na administrativa quer isso, né? Ficar no computador, mexendo com papel. Gente, tem nada melhor que mexer com papel. Se o papel ficou ruim, se amassa, joga no lixo, acabou. Ser humano não, né? Se você for mexer com o ser humano é chato. Já percebeu como é que você é chato? Né? Então, imagina você tratando o ser humano. É assim. Então, quem não passou no INSS fala assim, ô, o Senhor te livrou, né, de tratar com o ser humano. Ele vai colocar você agora no tribunal para você tratar com papel, que é mais legal, tá? Papel é muito mais legal. Queridos, se você pegar uma prova do CESP, o que o CESP gosta de fazer? FCC já faz isso também. Ele gosta de comparar essa forma de governo republicana com outra forma de governo bem antagônica à forma republicana. E qual que é a principal forma de governo antagônica à forma republicana? É a monarquia. Tá? Então, essas bancas adoram pegar as características da monarquia e dizer que é da república. Por quê? Porque para cada característica do princípio republicano eu tenho uma característica da monarquia. Exemplo, enquanto a república cuida da coisa pública, a monarquia não cuida da coisa pública, ele cuida dos interesses do rei. Interesses do rei. Entenderam a ideia aqui? Enquanto a república, o governante adquire o poder por meio de eleição, numa monarquia, o governante adquire o poder passando de pai para filho, hereditário. Ou seja, aquela família nunca sai do poder. Ok? Enquanto numa república o governante fica temporário, na monarquia o governante fica para sempre, então o poder é vitalício. O cara só sai do poder quando ele morre. Aí quando ele morre, quem assume o poder é seu filho. Olha que louco. Enquanto numa república o governante é responsabilizado, na monarquia o governante é irresponsável. Quando a gente fala que ele é irresponsável, significa que ele faz o que ele quiser. Já viu o filme de rei? O rei olha lá e fala assim, eu quero construir um castelo. Não, não pode. Eu não estou perguntando se pode, eu quero. Entenderam a ideia? Isso é uma monarquia. Gente, essas características são bem grotescas, né? Tá bem radical, porque você tem monarquia no mundo hoje que não funciona dessa forma, tá? Mas é porque existem outros elementos que vão compor as monarquias modernas, mas eu quero que você analise as características que são discrepantes com as características da forma de governo republicana. E por último, enquanto na república a igualdade é formal, na monarquia você tem privilégios. Então, por exemplo, quem são, já viu aquela expressão, os amigos do rei? Né? As expressões dos amigos do rei surgem daqui, dos privilégios que você teria se você conhecesse o rei.
né? Se você conhecer um presidente, em tese não pode ter privilégio, porque ele tem que tratar todo mundo da mesma forma. Em tese, tá, queridos? Tipo assim, não dá para você ficar olhando a prática do Brasil hoje, porque é um desensino, né? Você olhar a prática do Brasil, você erra todas as questões de prova. Então, não olhe a prática, olhe para a teoria que você passa no concurso e muda esse negócio. Amém, irmãos? Amém? Amém, amém, que é o que a gente quer, né? Que você passe no concurso público. Tudo bem até aqui? Vira as características da forma republicana, que é super importante para a sua prova. Cuidado com isso. As características sempre caem, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Sim? Você de casa, levanta a mão. Não estou vendo não, Bisonho, pode levantar, né? Queridos, mais um detalhezinho bacana sobre a forma de governo republicana que você tem que guardar. Na verdade, eu faço uma pergunta e vocês me ajudam. A forma de governo republicano é uma cláusula pétrea, sim ou não? Daniel, se eu soubesse o que significa o que você perguntou, eu até me arriscava a responder, né? É possível que algum bisonho não sabe. Tipo assim, se você não estava na aula passada, né? É possível que você não tenha pegado. Então, o que é uma cláusula pétrea? É porque eu vi o zóio assustado assim, eu falei, nossa, ninguém sabe. Então, o que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é uma cláusula de pedra. É um tema de tão importante que ele fica protegido dentro da Constituição Federal, sendo proibido que ele seja abolido. Então, quando eu tenho um tema que é uma cláusula pétrea, ele simplesmente é proibido de ser abolido da Constituição Federal. Entenderam a ideia? Existe uma lista de cláusulas pétreas que está prevista no artigo 60, parágrafo 4º. Posso dar um conselho? Decore, porque sempre cai em prova essa pergunta. Então, decora o artigo 60, parágrafo 4º. Vai ter uma lista com as cláusulas pétreas. E quais são as cláusulas pétreas? Se você pegar o artigo 60, parágrafo 4º, você vai ver lá 4 cláusulas pétreas. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a tripartição dos poderes e os direitos e garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas. Tudo bem? Pergunto de novo. A forma de governo republicano é uma cláusula pétrea, sim ou não? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Eu acabei de falar quais são elas. É cláusula pétrea, sim ou não? A única resposta possível é depende. E por que depende, Daniel? Depende da pergunta. Porque se te perguntarem na prova, e o CESP trouxe essa questão em 2015, se te perguntarem na prova, o princípio segundo a Constituição, o princípio republicano é uma cláusula pétrea, a resposta é não. E por que segundo a Constituição ele não é uma cláusula pétrea? Porque ele não está escrito no artigo 60, parágrafo 4º. Entendeu? Então, se te perguntarem na prova, segundo a Constituição, você vai dizer não, não é uma cláusula pétrea, porque ele não está no rol de cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Ficou claro isso aqui? Contudo, entretanto, todavia, o princípio republicano é considerado pelo Supremo Tribunal Federal como cláusula pétrea implícita. Então, essa é uma questão ultra mega power top para a sua prova. Segundo o STF, o princípio republicano é uma cláusula pétrea implícita. E por que ele é uma cláusula pétrea implícita? Porque depois da emenda de revisão, que é a emenda que houve em 1993, onde nós tivemos a oportunidade de mudar essa república para a monarquia, a maioria de vocês nem eram nascidos ainda, alguns de vocês nem pensavam em concurso. Em 1993 nós tivemos um plebiscito no Brasil. Eu também não era nascido não, mas me contaram, né? Em 1993 tivemos no Brasil um plebiscito em que o povo foi convocado para escolher se queria continuar sendo uma república ou mudar de república para monarquia. E aí, eu me lembro, me disseram que os artistas da Globo, eles iam na TV fantasiar de rei, rainha, e mostrar, gente, olha que lindo, ia ser legal se a gente tivesse rainha. E aí, as pessoas ficariam, e aí, queremos rainha, não queremos, queremos rei, não queremos. Como o brasileiro é medroso, né? Falou assim, não vou mudar não, vamos deixar do jeito que tá, pelo menos eu sei como os bandidos se vestem. E aí, não mudamos de república para monarquia. Então, em 1993, tivemos a oportunidade de mudar e não mudamos. Desde então, o STF entende que o princípio republicano é uma cláusula pétrea implícita. Então, volto a repetir. Se cair na sua prova, segundo a Constituição Federal, o princípio republicano não é cláusula pétrea. Se cair segundo o STF, o princípio republicano
é cláusula pétrea. Ficou claro aqui a dica para vocês? Dúvidas? Não? Entenderam o que é cláusula pétrea? Significa que ele não pode ser abolido do texto constitucional, tá? Tem uma questãozinha bem bacana para sua prova. Ano passado caiu no CESP essa questão. O princípio republicano é uma cláusula pétrea e a questão foi anulada. E por que foi anulada? Porque ele não colocou no comando sob qual prisma. Se era a segunda Constituição, segundo STF. Se colocar só princípio republicano é uma cláusula pétrea, não tem resposta, porque vai depender de qual o parâmetro da pergunta. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Avançando então. Aqui a gente finaliza essa forma de governo republicana. E uma vez finalizada essa forma de governo, eu sigo agora para o último princípio, que é o presidencialismo. Último princípio, presidencialismo. O presidencialismo ele está previsto no artigo 76 da Constituição Federal. O artigo 76, ele é um artigo que vai falar um pouco sobre o presidencialismo como sendo a opção brasileira pelo sistema de governo. Então, o presidencialismo é o sistema de governo adotado no país. O presidencialismo é o sistema de governo adotado no país. Tudo bem? Quando a gente fala sistema de governo adotado no país, nós queremos dizer o quê? O que o sistema de governo nos revela? O sistema de governo vai nos revelar qual a relação existente entre o poder executivo e o poder legislativo. Na aula passada nós vimos que o poder executivo e o legislativo, assim como o judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, no Brasil, os poderes são independentes. Essa característica, ela é fortíssima, oriunda do presidencialismo. Significa dizer, então, o fato de sermos presidencialistas, significa dizer que o executivo, ele é independente do legislativo. Ou seja, eu escolho quem vai ser do legislativo e eu escolho quem vai ser do executivo. Tá? Então, existe uma relação de independência entre o poder executivo e o poder legislativo. Ficou claro isso aqui? Queridos, esta relação de independência, ela faz com que cada poder tenha a sua própria autonomia. E graças a essa independência, o legislativo ele não tem ingerência sobre a escolha do executivo. Eles têm cada um a sua própria autonomia. Razão pela qual o presidente, que é o camarada que vai exercer o poder executivo no Brasil, presidente, graças ao presidencialismo, ele vai acumular 3 funções ao mesmo tempo. Então, o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Então, guardem. O sistema de governo presidencialista, ele parte do pressuposto que o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. O que significa o presidente ser chefe de Estado? Ser chefe de Estado está atrelado a todas as funções do presidente no âmbito externo. Então, quando o Brasil se relaciona com outro país, ele o faz na função de chefe de Estado. Então, por exemplo, um exemplo de uma função de chefe de Estado. O presidente celebrou um tratado internacional, função de chefe de Estado, porque o presidente se relacionou com outro país. Tudo bem aqui? Segunda função, o presidente tem a função de chefe de governo. O que significa o presidente ser chefe de governo? Significa todas as atribuições do presidente na órbita interna. Tem a ver com a governabilidade do país, ou seja, quando o presidente olha para dentro do país e governa o país, ele está agindo na função de chefe de governo. Tudo bem?
O que significa o presidente ser chefe da administração pública? Significa que o presidente é chefe da administração pública. Dúvidas? Né? Essa questão foi muito bem bolada. Veio uma questão na prova dizendo o seguinte: o presidente da República é o chefe da administração pública do Brasil. Certo ou errado? Questão muito boa. Certo ou errado? Claro que está erradíssimo, né, gente? Olha só que massa. Se eu falar que o presidente é chefe da administração pública do Brasil, eu estou querendo dizer que ele vai ser chefe do PM do Paraná. Quem comanda a PM do Paraná é o presidente da República? Ou melhor, dizer que o presidente da República é chefe da administração pública do Brasil significa dizer que ele vai ser chefe do CETRANS aqui de Cascavel. Eu te pergunto, o presidente é o chefe do CETRANS de Cascavel? Nada a ver. Então o presidente, quando ele está atrelando a função dele à administração pública, não é qualquer administração pública, é apenas a administração pública federal. Ou, mesma coisa que dizer, administração pública da União. Então o presidente não é chefe de toda a administração pública, o presidente é chefe da administração pública federal ou da administração pública da União. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Então, se você passar no concurso do INSS, por exemplo, nós temos aqui alguns aprovados do INSS, estão nessa sala agora. Se você está aprovado no INSS, o presidente vai ser o seu chefe, porque o INSS é uma autarquia federal. Agora, se você passar no concurso do Tribunal de Contas do Paraná, o presidente não vai ser o seu chefe. Entenderam a ideia? Quem vai ser seu chefe vai ser o governador do estado do Paraná. Tudo bem? Questãozinha top para a sua prova. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida, meus queridos, até aqui? Não? Posso avançar? Se nós não temos dúvidas, neste exato momento eu finalizo a parte de princípios fundamentais. E a gente já entra num próximo tópico do nosso curso, que é a parte dos poderes. E eu vou pegar carona nessa aula, no que nós acabamos de falar, nesses dois princípios, e vou começar a análise do poder executivo. Ele vai ser o primeiro poder que eu vou trabalhar com vocês, poder executivo. Então, finalizamos aqui os princípios fundamentais. Matéria dada é matéria aprendida e cobrada, tá? Você já tem que estar fera nesse conteúdo aí. E iniciamos agora um segundo tópico do nosso curso, dentro da organização dos poderes. Eu vou começar o estudo com o primeiro poder que eu quero trabalhar com vocês, que é o poder executivo. O primeiro poder que eu vou trabalhar, poder executivo. E o que significa o poder executivo? Já vimos aí na nossa primeira aula. O poder executivo é aquele poder responsável como função principal, a função de administrar o Estado. Então, quem administra de forma principal, de forma típica o Estado, é o Poder Executivo. Né? No âmbito da União, quem representa o Poder Executivo é o Presidente da República. Isso é a leitura que nós temos do artigo 76 da Constituição Federal. O artigo 76 vai dizer que no âmbito da União, quem representa o Poder Executivo é o Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. Então, dentro do Poder Executivo, que é o que nós vamos nos deter a partir de agora, nós vamos entender como é o funcionamento do Poder Executivo da União. Porque é o Poder Executivo que você vai encontrar em prova. Você só vai precisar estudar o Poder Executivo estadual ou municipal se você fizer um concurso estadual ou se você fizer um concurso municipal que tenha no seu edital a matéria Constituição do Estado ou Lei Orgânica do seu município. Tá? Mesmo caindo a Constituição estadual e Lei Orgânica Municipal, você ainda tem mais chance de encontrar em prova o Poder Executivo previsto na Constituição, que é o Poder Executivo Federal. Ele vai desde o artigo 76 da Constituição até o artigo 91 da Constituição. Então ele pega essa janela de conteúdo, 76 até o 91. Daniel, o que eu faço com o artigo 76 e 91 da Constituição? Lê tudo. Né? Você lê tudo, porque tudo que você lê aqui pode cair na sua prova. Óbvio que alguns editais caem todos, artigos 76 ou 91. Tem outros editais que não caem tudo.
Então, a maior parte dos editais trabalham apenas com 2 temas. E são esses 2 temas que eu quero me deter com vocês aqui, tá? Sobrando um tempinho na aula de hoje, eu trabalharia um terceiro tema como um adendo. Mas nós vamos priorizar os 2 temas mais cobrados em prova sobre o Poder Executivo. E quais são estes 2 temas? Atribuições do presidente. Então, atribuições. Primeiro tema, atribuições. E o segundo tema que nós vamos trabalhar diz respeito à responsabilidade do presidente. Responsabilidade do presidente. Atribuições e responsabilidade. Queridos, a maior parte dos editais vão aparecer isso aqui explicitado lá. Ele vai colocar lá na tua prova. Poder Executivo, 2 pontos, atribuições e responsabilidade. A maior parte dos editais é isso aqui. Eventualmente você encontra um edital que cai tudo sobre Poder Executivo. Aí você complementa o seu estudo com a leitura do próprio material que você tem. Essa apostilinha aí, a gente fala de todos os dispositivos, tá? Mas onde a banca vai concentrar sua energia principal é aqui. E este tema, atribuições, que é o primeiro que nós vamos começar a falar, ele é sem dúvida disparado do Poder Executivo o que tem mais questão de prova. Então, quando você abre o caderno de prova lá no dia do seu concurso, a maior chance que existe de uma questão do Poder Executivo está aqui. Atribuições do Presidente da República. Tudo bem? Por isso que nós vamos começar por este tema. E para começar este tema, eu preciso que você dê uma olhada no artigo 84 da Constituição Federal, que é o artigo que vai falar sobre as atribuições do presidente. Este artigo é seu artigo de leitura obrigatória para entender as atribuições do presidente. Tá? E quando você lê o artigo 84, você perceberá que ele tem 27 incisos, e esses 27 incisos trazem 27 dispositivos e competências e atribuições dadas ao presidente da República. Tá? Como é que isso cai em prova? De várias formas. Minha missão agora é mostrar para você quais são as possibilidades de pergunta envolvendo o artigo 84 da Constituição Federal. Mas antes de começar, eu quero te dar uma dica de estudo sobre o artigo 84. A melhor dica que eu posso te dar sobre esse artigo é decore-o. Ok? Então, decore o artigo 84. Porque se você decorar o artigo 84, você tem uma chance gigantesca de acertar as questões da prova. Mas, Daniel, igual um aluno olhou para mim hoje e falou assim, um aluno que eu estou fazendo um processo de coaching com ele. Esse aluno olhou para mim e falou assim, cara, mas é impossível decorar o artigo 84. Eu falei, não, eu conheço vários alunos que decoraram o artigo 84. Impossível é quando você já olha, se assusta e fala, não quero nem arriscar. Isso é impossível. Se você não fizer um processo de estudo, você não vai aprender nunca o artigo 84, entenderam? Então, o artigo 84, assim como as outras competências que nós vamos aprender, e são muitas competências, ele se aprende, ele se memoriza a partir de um processo simples, básico de aprendizado, chamado repetição. Todas as vezes que você predispõe a repetir a mesma coisa da mesma forma, várias vezes, você fixa aquele conteúdo na tua cabeça. Então, se você pegar o artigo 84, ler, reler, triler, fazer exercício, você vai começar a fixar ele na sua cabeça. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, aquilo que você acha difícil, que você fala, nossa, essa matéria é muito difícil. Não tem aquela matéria que a gente fala, nossa, foi o capeta que escreveu essa porra aqui. Só pode ser, porque eu não estou entendendo nada que está sendo falado. Sabe essas matérias que você fala assim, cara, é muito difícil? Não é que ela é difícil, não. Ela não é difícil. Na verdade, é você que não aprendeu ainda. Porque tem coisas que eu falei hoje aqui que um dia você achou que era absurdo. Falar assim, nossa, gente, que mundo é esse que eu estou ouvindo? Quem está ouvindo essa aula pela primeira vez deve estar olhando assim e falando assim, será que eu estou no lugar certo? Será que só eu que não estou entendendo nada que o Daniel está falando? Você pode estar pensando assim dentro de você. Em compensação, tem aqueles alunos que à medida que eu vou falando, ele vai correspondendo, vai fazendo, vai respondendo. Porque ele já viu várias vezes. Ninguém que está vendo a primeira vez está entendendo da mesma forma que uma pessoa que já viu 2, 3, 4 vezes. Porque a repetição é que vai fixando o conteúdo. Entenderam o processo? Por isso você tem que ter paciência com você mesmo. Não adianta você querer aprender da noite para o dia e passar no concurso amanhã. Daniel, me matriculei no curso hoje, amanhã vai ter uma prova, eu já quero arrebentar. Não é assim que funciona.
É igual emagrecer, pô. Não é foda emagrecer? Digam-se as mulheres. É ou não é? É muito foda. Chega assim, o olhar de desespero aqui, lágrimas correndo aqui nos olhos das meninas da sala. É muito foda emagrecer, mas sabe por que é foda? Porque você decide no dia 1º, dia 31 de dezembro, você fala, agora eu vou fazer uma dieta. 2016, diga se não foi isso que você fez. 2016 vai ser diferente. Eu vou começar a cuidar da minha saúde. E aí o que você fez? No primeiro dia você não comeu a rabanada, não comeu o que sobrou da ceia, você fez aquele negócio, só tomou água, comeu folha de alface. E no final do dia o que você fez? Foi na balança lá se pesar. Aí já olhou e falou assim, nossa, não aconteceu nada. Eu pensei que tudo ia transformar hoje, porque eu comi água com alface e não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente come besteira a vida toda e quer emagrecer um dia, não é assim que funciona o corpo. E o aprendizado é a mesma coisa. O aprendizado é a mesma coisa. Quem fez prova do INSS não errou coisa que sabia? Hã? E não teve aquelas coisas que você errou, você falou assim, que merda, se eu tivesse acertado mais essa, eu estava dentro das vagas. Não teve aquelas coisas que você se lamentou, chegou em casa, chicote nas costas, falou assim, nunca mais posso errar, não é? Falta de repetição. Porque se tivesse repetido, não tinha errado aquilo que você já sabia. Atribuições é isso. Você vai repetindo, 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 e vai chegar um momento que aquilo vai começar a fazer sentido na tua cabeça e tu acerta a questão na prova. Então, a primeira dica que eu te dei, decore o artigo 84. Ok? E por que você tem que decorar o artigo 84? Eu vou te dar várias razões para você decorar o artigo 84. Porque o que eu vou fazer agora é mostrar para você as diversas formas que isso aqui já foi perguntado em prova. E a primeira forma que isso aqui já foi perguntado em prova é a forma mais básica de uma pergunta sobre atribuições do presidente, que é a seguinte. Compete ao presidente fazer isso. Certo ou errado? Do tipo, compete ao presidente da República pagar o quadro quando o professor Daniel Sena terminar de dar a aula. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Essa tá errado porque você falou, nossa, é muito idiota essa competência, né? Ele não deve ter essa competência. Mas, tipo assim, por que eu sei que essa competência está errada? Porque se eu olhar o artigo 84, eu não vou encontrar ela lá. Lá não está dizendo. Porque se no artigo 84 tivesse dizendo isso, você ia ver o presidente chegando aqui no final da aula apagando o quadro. Então, para eu saber se é atribuição do presidente, a regra é, eu olho para o artigo 84. Se me perguntar se é atribuição dele, eu tenho que olhar lá no artigo 84, vai estar lá. Por isso que se eu decorar o artigo 84, eu vou acertar essa questão de prova, entenderam? Beleza? Esse é o primeiro tipo de questão básica sobre o artigo 84. Segunda pergunta que pode aparecer na sua prova, ela é uma pergunta um pouco mais complexa. O que ele faz? A banca olha para você, ela pega a atribuição de outro órgão que parece com a do presidente e pergunta se é do presidente. Essa é uma questão um pouco mais elaborada, então seria mais ou menos assim. Compete ao presidente da República resolver definitivamente sobre a incorporação de tratado internacional no Brasil. Entendeu? Quem já leu o artigo 84 viu que o presidente tem atribuição relacionada a tratado internacional. E aí o cara fala, mas o presidente faz alguma coisa com o tratado. Mas não é resolver definitivamente. O presidente apenas celebra o tratado. Quem resolve definitivamente é o Congresso Nacional. Então fica uma questão bem feitinha, porque ele fica parecendo que é atribuição do presidente, mas não é. Entenderam a pegadinha? Ora, se eu decorei o artigo 84, não erra essa questão. Eu acerto ela, ó. Mole, mole, mole. Tudo bem? Terceira forma de cair o artigo 84 em prova. A terceira forma é uma forma que me preocupa mais. Por quê? Porque ele pega uma atribuição do artigo 84, joga na tua prova, mas ele coloca uma pegadinha no meio. Vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, o inciso 6º do artigo 84. Se você pegar o inciso 6º do artigo 84, ele vai dizer assim: compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública quando se não aplicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. A linha A. Aí o que a banca faz? Tira a palavra decreto e troca por resolução. Entendeu? Coloca uma pegadinha no meio da disposição. E aí como é que você faz para acertar essa questão? Basta ter decorado o artigo 84. Porque se você souber o que está escrito no artigo 84, você não erra uma questão dessa de atribuições. Entenderam a ideia? Essa pergunta que eu fiz agora é uma das que mais me preocupa em prova, porque o aluno que estuda para concurso,
ele é preguiçoso e ele não tem o hábito de ler o texto da Constituição. E eu falei isso no primeiro dia de aula, eu falei assim, ó, no seu estudo você tem que ler o texto da Constituição. Que uma boa parte das questões você vai matar sabendo do texto, simplesmente. E essa seria uma dessas. Se você lembrar na hora que não é resolução, é decreto, pronto, você já mata a questão. Entenderam como é que pode cair? Quarta forma disso aqui cair em prova. A quarta forma de cair, ele vai pegar as atribuições do artigo 84 e vai perguntar para você, vem cá, essa atribuição aqui é de chefe de Estado, de chefe de governo ou de chefe da administração pública? Lembra que a gente acabou de ver ali? Chefia de Estado são atribuições que estão relacionadas a quê mesmo? Externo. Aí cai na tua prova. Celebrar tratado internacional é uma função de chefe de governo, certo ou errado? Errado, porque tratado internacional é relação externa do Brasil, função de chefe de Estado. Pronto, é assim que vai cair na tua prova, não tem erro. Então, olhou para as atribuições que são externas, chefe de Estado, que são internas, chefe de governo, que estão atreladas à administração pública, chefia da administração pública. Para facilitar a tua vida, nessa apostilinha que você tem, eu já coloquei um quadrinho lá exatamente com as atribuições que são de cada um deles. Entenderam a ideia? Exatamente para você já saber o que é de atribuição de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Mas isso você vai estudar quando você estiver em casa com mais tranquilidade. Outra pergunta que pode aparecer na sua prova sobre o artigo 84. Querido, aqui a gente já começa a entrar em umas perguntas um pouco mais elaboradas, tá? Então, muita atenção aqui. Uma questão que sempre cai em prova é a seguinte. O rol de atribuições do presidente, essas competências que estão no 84, eles são um rol taxativo ou são um rol exemplificativo? Para quem nunca ouviu falar dessas palavras, taxativo significa dizer que as atribuições do presidente são só as que estão escritas aqui. Exemplificativo significa dizer que aqui são meros exemplos do que o presidente pode fazer. Entenderam a ideia? Volto a fazer a pergunta. O rol de atribuições do presidente é um rol taxativo ou exemplificativo? É uma pergunta, e vocês falam assim. Da onde eu venho, as pessoas respondem perguntas, vocês são estranhos aqui. Né? Vamos lá? O rol é taxativo ou exemplificativo? E ainda quer me enganar, fala ativo, né? O cara fala ativo. Né? O cara olha, ativo, já pega carona no outro, aí fica tentando olhar o mais inteligente, ver o que ele falou. Ativo. Querido, guarde. Guarde. Porque sempre vai cair isso aqui em prova. O rol de atribuições do presidente, por força do último inciso do artigo 84, é um rol exemplificativo. Significa dizer que o que está previsto no artigo 84 são meros exemplos do que o presidente pode fazer. Ou seja, o presidente ele tem outras atribuições além das previstas no artigo 84 da Constituição. Tudo bem? Se você pegar o inciso 27, ele vai dizer exatamente isso. Compete ao presidente fazer outras coisas previstas nesta Constituição. Tudo bem para essa pergunta? Tranquilo? Mais uma pergunta que pode cair na sua prova. Essa aqui é muito boa e cai com muita frequência, hein? Cuidado. As atribuições do presidente, só ele pode fazer ou ele pode mandar outra pessoa fazer no lugar dele? Entenderam a ideia? Então, atribuições do presidente. Só ele pode fazer ou ele pode mandar outra pessoa fazer no lugar dele? Só que quando isso cai em prova, não cai assim bonitinho do jeito que eu falei. Ele cai com as palavras mais jurídicas. Então ele cai assim. As atribuições do presidente são delegáveis. Quando ele fala delegável, significa que ele pode mandar outra pessoa fazer. Ou as atribuições do presidente são indelegáveis. E indelegável significa dizer que só o presidente pode fazer, entenderam? Então, pergunta. As atribuições do presidente são delegáveis ou indelegáveis? Exatamente, né? Então, guardem. A única resposta possível para esta pergunta é depende. Então, se você falou delegável, tu errou. Se tu falou indelegável, tu errou também. E por quê? Porque o presidente da República ele tem atribuições que são delegáveis
e ele tem atribuições que são indelegáveis. Ok? E aí, se você não decorar todo o artigo 84, pelo menos as 3 delegáveis você precisa decorar. Porque o presidente possui apenas 3 atribuições que são delegáveis. Guardem quais são as 3 atribuições delegáveis. Inciso 6º, o inciso 12 e o inciso 25, a primeira parte. Então, inciso 6º, inciso 12 e o inciso 25, a primeira parte. Essas 3 atribuições, elas podem ser delegadas. As outras, então, são indelegáveis, só o presidente pode fazer. Tá, Daniel, e o que tem no 6º, 12 e 25? Um aluno me passou pelo corredor semana passada e falou assim, professor, eu decorei as atribuições delegáveis. Eu falei, nossa, que legal, quais são? Aí ele pegou e falou, 6º, 12 e 25. Eu falei, grande bosta. O que adianta você saber 6º, 12 e 25? Não adianta nada. Você tem que saber o que está escrito. Então, inciso 6º, dispor aquele que eu acabei de falar, dispor mediante decreto sobre a organização da administração pública. O inciso 12, concessão de indulto, comutação de pena. O inciso 25, primeira parte, prover cargos públicos federais na forma da lei. Então, tem que decorar. Essas 3 não tem como escapar. Essas 3, no mínimo, você tem que decorar, que são as 3 atribuições que são delegáveis. Todo mundo compreendeu até aqui? Em relação ao inciso 25, eu preciso fazer uma observação, porque a Constituição Federal falou que só é delegável a primeira parte do inciso 25. Daniel, e qual que é a primeira parte? É que tem o número 1 em cima? Não, filho, se você ficar procurando o número 1, não tem número 1 aí. O inciso 25 diz assim, compete privativamente ao presidente da República prover ou extinguir cargo público federal na forma da lei. A primeira parte significa prover cargo público federal na forma da lei. O que a Constituição quis dizer, então, é que prover cargo público federal na forma da lei é delegável. Extinguir cargo público federal na forma da lei não é delegável. Foi isso que ela quis dizer. Por isso que só é delegável a primeira parte do inciso 25. Tudo bem? Cuidado com isso na sua prova, que isso aqui sempre cai. Tranquilo até aqui? Queridos, se 3 atribuições do presidente são delegáveis, elas precisam ser delegadas para alguém. E elas são delegáveis para quem? Para 3 autoridades. Então, guarde. 3 atribuições são delegáveis para 3 autoridades. Quais são as autoridades que podem receber delegação do presidente da República? Primeiro, ministro de Estado. Então, pode receber delegação do presidente, ministro de Estado. Segundo, o Procurador-Geral da República. Segundo, o Procurador-Geral da República. Terceiro, o Advogado-Geral da União. Então, são 3 autoridades que podem receber a delegação do presidente. Daniel, onde é que está escrito isso? Artigo 84, parágrafo único. Então, está no finalzinho do artigo 84, ele vai dizer que podem ser delegados para ministro de Estado, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Ok? Aí cai na tua prova a seguinte pergunta. Queridos, o presidente da República pode delegar algumas das suas atribuições ao ministro do Turismo, certo ou errado? Certo ou errado? Errado? Certíssimo, gente. Lógico que está certo. Quem que é o ministro do Turismo? É um ministro de Estado. Ó. Às vezes, quando você aprende uma forma de cair uma pergunta, a banca inventa outra. Entendeu? Então, quem são os ministros de Estado? Ministros de Estado são os ministros que apoiam o presidente da República. Então, é só você olhar para explanar os ministérios em Brasília. Em cada ministério daquele tem um ministro de Estado. Mas cuidado. Não é porque tem a palavra ministro no nome que o cara é ministro de Estado. Por exemplo, se vier na tua prova, o presidente pode delegar algumas atribuições ao ministro do STF? Não, porque ministro do STF não é ministro de Estado. Ministro do STF é ministro do Poder Judiciário. Não é porque tem a palavra ministro no nome que o cara é ministro de Estado. Por exemplo, o meu vizinho é ministro da Primeira Igreja Batista de Cascavel. Ele não é ministro de Estado, ele é pastor de igreja.
mas recebe o nome de ministro. Entendeu a ideia? Não posso olhar ministro e falar que é ministro de Estado. Ou ele vai vir ministro de Estado na tua prova, ou ele vai vir ministro de algum ministério, da Justiça, do Turismo, da Agricultura e esses trocentos ministérios que tem por aí. Beleza até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora, sobre o artigo 84, sim ou não? Não? Esse silêncio significa que não entendemos nada, Daniel, nós somos muito bizonhos. Então, quem não entendeu nada, o que que faz? Essa é a vantagem de estar nesse curso, assistir de novo a aula, ok? Ou decora o artigo 84, que é uma excelente opção para a sua prova. Tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, depois trago essa pergunta. Se você está em casa aí, tiver alguma dúvida, manda para o nosso atendimento que o pessoal entrega para mim no intervalo, a gente lê e resolve para você. Beleza? Tudo bem atribuições então? Então, se nós entendemos atribuições do presidente, e eu falei para vocês que esse aqui era o que mais cai em prova sobre o Poder Executivo e que a sua missão é decorar, essa matéria agora, o problema é todo teu. Tá? Começamos o segundo tópico do Poder Executivo, que é responsabilidade do presidente da República. Opa, tá vivo? Responsabilidade do presidente da República. Queridos, as regras sobre responsabilidade do presidente da República estão previstas nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal, tá? Então, na hora que você for estudar, artigos 85 e 86 da Constituição Federal. São os artigos que vão regulamentar o poder, a responsabilidade do presidente da República. Primeira coisa que nós falamos na aula hoje, que eu fiz referência e falei para você ter cuidado, é que existe um princípio fundamental que nós estudamos hoje, que dá a base, que fundamenta a possibilidade de responsabilizar o presidente pelos seus atos. Qual que é o nome deste princípio? Vimos hoje, tá? Então tinha que estar no teu cérebro, assim, saca? Tipo, você viu hoje e tal, tem que estar bem aí, velho. Se não tá, é porque tem alguma coisa errada com o teu cérebro, aí a gente tem que consertar. Então, qual que é o princípio? Republicano. Falamos que o princípio republicano, ele é o princípio que embasa a responsabilização do presidente. Ou seja, o presidente, por sermos uma república, ele, se ele fizer alguma cagadinha, ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Para nós entendermos a responsabilização do presidente da República, é fundamental que nós entendamos antes um outro tema. E é depois que nós entendermos este outro tema, é que nós vamos compreender as responsabilidades. E que tema que eu tenho que entender primeiro, Daniel? As imunidades. Então, nós vamos falar agora, para introduzir o tema, imunidades. O que são imunidades? É possível que você já tenha visto na televisão, é possível que você conheça alguém que tenha. Imunidade é o quê? Imunidades são prerrogativas que alguns cargos possuem devido à sua relevância. Então, cargos muito importantes dentro da estrutura do Estado, ele precisa ser revestido de algumas garantias, de algumas proteções, para que o titular deste cargo trabalhe com tranquilidade. Ok? Então, falar em imunidade é falar da prerrogativa que alguns cargos possuem. Prestem atenção no que eu falei para você não bisonhar em prova. Eu falei que a imunidade é uma prerrogativa do cargo, não da pessoa. O que isso significa? Significa que se a pessoa sair do cargo, o que acontece com a imunidade? Ela perde. Todo mundo entendeu essa lógica? Então, se uma pessoa saiu do cargo, ela não tem mais imunidade. Então, imunidade é sempre do cargo, nunca da pessoa. Guarde isso. Tudo bem? A doutrina diz que as imunidades elas podem ser de duas espécies. Então, nós temos as chamadas imunidades formais e nós temos as chamadas imunidades materiais. Imunidades formais e imunidades materiais. Vamos lá. O que são imunidades formais?
Imunidades formais são prerrogativas processuais. O que é uma prerrogativa processual? Tipo, se o camarada cometeu um crime, ele não vai ser julgado em qualquer lugar. Ele vai ter uma prerrogativa. Ele vai ser julgado em um lugar específico. Isso é uma prerrogativa processual. Ok? Nós vamos ver as que o presidente tem depois. Então, imunidade formal é prerrogativa processual. O que é uma imunidade material? Imunidade material é uma irresponsabilidade total. Imunidade material é irresponsabilidade total. Significa dizer que se um cara tem imunidade material, ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Falar de imunidade material significa que ele faz uma cagada e nada acontece com ele. Entenderam? Todo mundo entendeu como é que funciona? Primeira pergunta de prova. Atenção. O presidente da República tem imunidade material, sim ou não? Sim ou não? Não? Então guardem para sempre e nunca me erre sem prova. Se errar, não fale comigo e diga que não me conhece. Então olha só, presidente não tem imunidade material. E por que o presidente não tem imunidade material? Porque nós somos uma república. E toda república, o governante deve ser responsabilizado pelos seus atos. Logo, o presidente não tem imunidade material. Por quê? Porque ele deve ser responsabilizado pelos seus atos. Tudo bem? Mas, Daniel, alguém tem imunidade material no Brasil? Sim ou não? Quem? Tem. Existe um grupo que pertence a alguns cargos que são... Geralmente as pessoas que ocupam esses cargos cometem muitos crimes. Então eles precisam de uma imunidade material, os chamados parlamentares. Olha que coincidência, né? Os parlamentares, eles possuem imunidade material. Nós vamos estudar isso lá na frente. Os parlamentares possuem imunidade material em razão das palavras, votos e opiniões proferidos no exercício da função. Palavra, voto e opinião proferido no exercício da função. Significa dizer que se o parlamentar, por exemplo, ofender a honra de outra pessoa, ele não vai responder por nada. Exemplo. Vocês nunca assistiram uma reunião no Congresso para vocês verem como é que é bonito, é educado, como as pessoas respeitam umas às outras. Vocês nunca viram como eles são organizados, né? Inclusive, quando um está falando na frente, todo mundo está olhando e ouvindo com atenção. Já viram? Ninguém fica vendo site de pornografia na hora, no Facebook. Ninguém faz isso. Ninguém, cara. Tipo, todo mundo está lá concentrado. Então, vamos supor que numa reunião dessa no Congresso, um parlamentar olha para o outro e fala: Vossa Excelência é um corno. E aí o outro olha e fala: e Vossa Excelência é um ladrão. Né? Utilizando aqui exemplos bem pequenos, bem mais simples do que o que eles costumam fazer. Né? Se um parlamentar chama um outro cara de corno, o que ele está fazendo aqui? Ele está imputando um fato ofensivo à honra subjetiva. Ora, isso pode ser considerado um crime de injúria. Se eu chamar alguém aqui nessa sala de corno, eu posso responder por um crime de injúria. Ou seja, eu estou imputando um fato ofensivo à sua honra. Ou melhor, uma qualidade ofensiva à sua honra. Ok? Se eu olhar para você e falar assim: você é um ladrão, estou imputando para você uma qualidade ofensiva à sua honra. Isso dá um crime de injúria. O que eu quero dizer com isso? Se o parlamentar fizer isso, nada acontece com ele. Porque ele tem imunidade material. Por isso que aquela carnificina, né? Um cospe no outro, o outro manda o outro para aquele lugar, e assim nada vai acontecendo, porque eles têm imunidade material. Mas o presidente tem? Não. O presidente deve ser responsabilizado pelos seus atos. Então guarde, o presidente da República não tem imunidade material. Ficou claro até aqui? Tem alguma outra pessoa? Pergunta do colega aqui. Algum outro cargo tem imunidade material? O diplomata tem.
O diplomata tem imunidade material. O diplomata, se ele cometer um crime, você não pode nem tocar nele. Crime na rua, assim, cometeu um crime, não pode nem tocar nele. Diplomata. Qualquer crime. Aí você deixa ele ir e avisa para a embaixada lá, para o Ministério das Relações Exteriores. Ó, tem um diplomata aqui que cometeu um crime aqui, ele matou uma pessoa, mas não pode ser preso. E você não pode nem tocar no cara. Aconteceu um fato em Brasília lá, o diplomata atropelou o ciclista lá e vazou. A polícia não pode ir lá e prender o cara fala, eu sou diplomata, acabou. Daniel, não vai acontecer nada? Lógico que vai acontecer, ele vai ser responsabilizado, mas ele tem uma inviolabilidade material. Tá? Seria um outro exemplo aí. Tudo bem até aqui? Fala, querido. Professor, no caso, tipo, depois que ele deu um parlamentar, ele tem um tempo que ele sai do cargo, né? Ele pode responder pelo ato que ele fez durante o cargo, depois que ele saiu? Pergunta do colega é uma pergunta muito pertinente. Ele perguntou assim, Daniel, se o parlamentar, durante o momento que ele está no cargo, ele tem a imunidade material, depois que ele sai do cargo, ele pode se responsabilizar por essa imunidade, por esse ato que ele cometeu? Não pode. Por quê? Porque a imunidade material aqui tira a ilicitude do que ele fez. Tá? Então, se ele chegar e cometer, por exemplo, o crime de injúria, se ele está no cargo, aquilo é irrelevante juridicamente. É isso que se entende. Por isso que ele não será responsabilizado depois. No caso da imunidade material. Tá? Beleza? Mais uma pergunta aqui, mais uma dúvida? Posso avançar então? Então agora, pergunto para vocês, o cargo do presidente é um cargo importante? Sim. Sim, é importante, apesar dele não ter imunidades materiais, ele possui imunidades formais. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos entender quais são as imunidades formais do presidente da República. Quero falar para vocês de 4 prerrogativas que o presidente tem e que colocam o cargo dele a salvo de interferências que possam impedir ele de governar o país. Tá? Primeira prerrogativa formal, primeira imunidade formal do presidente é a imunidade em relação ao processo. E o legal é que esta aula agora você vai entender o que está acontecendo no Brasil, porque nós vamos mexer exatamente na ferida do que está acontecendo neste momento. Então, você vai ter uma aula teórica e um aprendizado prático, porque está acontecendo no Brasil neste exato momento. Qual que é a prerrogativa em relação ao processo que o presidente tem? Guardem. O presidente da República só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados. O presidente da República só pode ser processado se tiver autorização da Câmara dos Deputados. Ok? Estão lembrando, estão fazendo recordando o que aconteceu com a presidenta Dilma agora? Lembra que foi para a Câmara e a Câmara foi lá e autorizou? Pronto, porque ela tem uma prerrogativa. Só pode processar ela se a Câmara autorizar. E para a Câmara autorizar, ela precisa emitir o voto de 2/3 dos membros. Então guarde isso. A autorização da Câmara dos Deputados depende do voto de 2/3 dos seus membros. Beleza? Então, para processar o presidente, precisa de autorização da Câmara dos Deputados, voto de 2/3. Apesar dessa ser uma matéria muito nova para uma boa parte de vocês, eu vejo pelos olhinhos de desespero de vocês. Eu não posso ser negligente e não aprofundar, ok? Então você tenha paciência com o seu aprendizado que ele vai ocorrer. Mas a gente precisa aprofundar, porque senão você não fica preparado completamente para a sua prova. Aí eu não gosto de fazer isso, não. Então, às vezes eu vou aprofundar, você vai falar, meu Deus, eu não estou conseguindo. Calma. Depois você vai ler, você vai ver a apostila, aí depois você vai ver a aula novamente em casa e essa coisa vai entrar na sua cabeça. Tem que ter paciência com você. Então, atenção, porque essa informação é super importante para a prova. Esta autorização que a Câmara emite chama-se juízo de admissibilidade. Então, a autorização da Câmara para processar o presidente é chamada de juízo de admissibilidade. Significa dizer, quando a gente fala juízo de admissibilidade, significa dizer
que na tua prova pode aparecer. Quem emite o juízo de admissibilidade é a Câmara pelo voto de 2/3, certo? Esta autorização da Câmara para processar o presidente tem o nome de juízo de admissibilidade. E o juízo de admissibilidade é emitido pelo voto de 2/3 dos membros. Ficou claro isso aqui? Se a Câmara autorizar, aí nós vamos ver os outros passos que o processo vai seguir para outro lugar. Tudo bem? Tranquilo? Posso avançar? Segunda prerrogativa do presidente, segunda imunidade do presidente. A segunda imunidade do presidente é chamada imunidade de foro. O que é imunidade de foro? O que é essa prerrogativa de foro? O que é foro? Foro do verbo ir, eles foram, vós foram, nós foram, né? Deixa o Pablo me ouvir falando isso aí, ele me mata. Queridos, prerrogativa de foro. Foro é o local de julgamento. Então, quando nós falamos que o presidente tem uma prerrogativa de foro, significa dizer que pelas suas cagadas ele não pode ser julgado como qualquer orelha seca, tipo eu e você. Porque o cargo dele é muito importante. Então, ele tem que ser julgado em um local diferenciado. O presidente possui duas prerrogativas de foro. Uma no STF, Supremo Tribunal Federal, a outra no Senado Federal. Queridos, o presidente da República será processado no Supremo Tribunal Federal todas as vezes que ele cometer uma infração penal comum. Então, todas as vezes que o presidente cometer uma infração penal comum, ele será julgado no Supremo Tribunal Federal, ok? O presidente será julgado no Senado Federal todas as vezes que ele cometer o que nós chamamos de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Tranquilo? Então, todas as vezes que o presidente cometer um crime de responsabilidade, ele é julgado no Senado Federal. Ó, só isso aqui despenca em prova. E o que a banca faz com isso aqui? Só troca, velho. Só troca de lugar. Pronto, já tem uma questão em prova. Chega lá e fala que no STF é crime de responsabilidade, que no Senado ele vai trocar. Então tem que guardar no STF infração penal comum, no Senado crime de responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Posso avançar? Eu aproveito este momento para nós mergulharmos nessas duas espécies, porque são as duas formas de responsabilização que a Constituição fala. A Constituição, quando traz uma regra especial para o presidente, só fala disso. Ela só fala de infração penal comum e de crime de responsabilidade. Ela não fala de mais nenhuma outra coisa especial. Então, qualquer regra especial de responsabilização do presidente tem que ter relação com infração penal comum ou crime de responsabilidade. Tudo bem? Vamos entender, então, a primeira. O que é uma infração penal comum? Infração penal comum é qualquer infração penal cometida pelo presidente no exercício da função ou em razão da função. Então, infração penal comum é qualquer infração penal cometida pelo presidente no exercício da função de presidente ou em razão da função de presidente. Cuidado com isso em prova. Para o presidente ser processado no STF, o crime que ele cometeu tem que ter alguma coisa a ver com a sua função de presidente. Ok? Seria, por exemplo, a Dilma puta com o Temer, porque o Temer deu um golpe nela. A Dilma chega lá de noite e mata o Temer. Ah, é? Então você não vai governar é nada. Nem tua vida mais. Bom, mata. Aí se você tem um crime cometido em razão da função de presidente, por quê? Porque ela, na verdade, estava com raiva do Temer, porque o Temer foi lá e pegou o poder. Entendeu a ideia? Aí o presidente vai lá e mata ele. É uma infração penal comum
cometida no exercício da função de presidente. Ficou claro isso aqui? Tudo bem? Posso avançar? Então vamos lá. O que é um crime de responsabilidade? A primeira coisa sobre o crime de responsabilidade que você precisa saber é que crime de responsabilidade não é crime. Já guarde isso. Esse nome está errado. Então, crime de responsabilidade não é um crime. Esse nome está errado pela sua propriedade, mas é um nome que a Constituição utiliza e a gente vai utilizar, que é o que vai cair na tua prova. Quando eu digo que o crime de responsabilidade não é um crime, eu estou querendo te dizer uma coisa super importante. Eu estou querendo dizer para você que se o cara for condenado por um crime de responsabilidade, se não é crime, então ele não pode ser preso, entenderam? Então guardem. Crime de responsabilidade não é crime. Crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa. Então, crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa, que só alguns cargos do país é que podem serem responsabilizados deste tipo, como o cargo de presidente. Então, crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa. Tá, Daniel? É o famoso processo de impeachment. Então, o que a Dilma está sofrendo agora no processo de impeachment? Ela está sendo responsabilizada por um crime de responsabilidade. E o que é considerado um crime de responsabilidade? Que conduta? Artigo 85 da Constituição traz uma lista. Que aí eu convido você para ler comigo agora. O artigo 85 da Constituição Federal. Ele vai trazer uma lista com os chamados crimes de responsabilidade. Então ele vai dizer para você o que é o crime de responsabilidade, que conduta é considerada crime de responsabilidade. Então, só achar aqui, artigo 85 da Constituição Federal, ele vai dizer o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. Segurança interna do país. 5. A probidade da administração. 6. A lei orçamentária. Já pode sinalizar esses 6 aí, porque esta é o inciso que a Dilma está respondendo. Acabou de cair no CESP essa questão. É crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária. É aqui que estão querendo pegar ela. Entendeu a ideia? 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, se o presidente da República ele cometer algum desses atos, atentar contra um desses dispositivos que acabamos de ver, ele poderá ser responsabilizado pelo que nós chamamos de crime de responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Posso avançar? Queridos, uma pergunta que existe, ela é uma pergunta de nível mais alto, mas que você tem que guardar. Esse rol de crimes de responsabilidade é um rol taxativo ou exemplificativo? Não preciso mais te explicar o que é cada um. Rol taxativo ou exemplificativo? Agora o cara não tem nem coragem de abrir a boca, né? Ele só vai... Rol exemplificativo. E por que o rol é exemplificativo? Por força do parágrafo único do artigo 85. O parágrafo único do artigo 85 prevê que esta lista de crimes ela deve ser regulada numa lei. E aí vai ter um processo que vai regulamentar como se dá o processo de impeachment. E qual é a lei que regulamenta o processo de impeachment no Brasil? A Lei 1079 de 1950. Olha que maravilha. Super atualizada a lei, queridos. A lei que regula o impeachment no Brasil, Lei 1079 de 1950. Ok? E o que essa lei vai dizer? Ela vai falar como é que é o processo e ela vai dizer o que significa cada uma daquelas
daqueles comportamentos. Por exemplo, atentar contra a União. O que é isso? Atentar contra a União. Será que se o presidente fizer bunda lelê lá no Congresso, se atentar contra a União? Não sei. Tem que ir lá na lei e ver. Aí lá na lei vai dizer, atentar contra a União é isso. Vai dizer claramente o que é. Por isso que para estudar o crime de responsabilidade, a lei ela vai te ensinar o que é cada um desses comportamentos. Tudo bem? Você só vai ler essa lei se no teu edital pedir ela. Se não pedir, não precisa. Basta saber o que está na Constituição. Estou citando a lei para que você saiba que esta lei é importante, porque ela é que regulamenta o crime de responsabilidade no Brasil. Posso avançar? Tranquilo? Queridos, raciocinem comigo. Para condenar o presidente da República por crime de responsabilidade no Senado, quantos votos eu preciso dos senadores? 2/3, grave, nunca mais esqueça disso. 2/3 autoriza na Câmara, 2/3 condena no Senado. Olha como é que é fácil. 2/3 autoriza na Câmara, 2/3 condena no Senado. Ok? Outro detalhe importante. O processo ocorre no Senado, mas quem preside a sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui sempre cai em prova também. Então, quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Senado, mas quem preside a sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mais uma informação. Este processo, do processo de impeachment do presidente, acabou de ser alterado. Então, as minhas aulas, se você tiver assistido uma aula minha antes de dezembro de 2015, esta aula, neste ponto, está desatualizada. Ok? Eu falo isso para aqueles alunos que já me acompanham há alguns anos. Então, se você tem um material meu, se você tem uma apostila escrita por mim, se você tem uma aula minha de dezembro de 2015 para trás, ela está desatualizada. E por que ela está desatualizada? Porque isso aqui mudou em dezembro de 2015. O STF acabou de mexer nisso aqui por conta do processo de impeachment da Dilma. Ok? Então prestem atenção no que aconteceu. Isso aqui é uma parada muito legal e que vai despencar nas provas que virão esse ano. Escrevam isso. O que o STF fez? O STF, ele mudou a forma como este processo saía da Câmara e entrava no Senado. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês me respondam e a gente vai trabalhar com a grande novidade que o Supremo trouxe. Vamos lá. Primeira pergunta. Se a Câmara autorizar o processamento do presidente por infração penal comum, o STF é obrigado a processar o presidente, sim ou não? Sim ou não? Não é obrigado. Porque o STF, ele é um órgão jurídico. E a Câmara é um órgão de natureza política. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso é muito importante para vocês entenderem a natureza do processo de impeachment. Quando a Câmara autoriza o processamento do presidente, o que está em jogo não é se o presidente fez algo ou não. O que está em jogo é se convém ou não processar o presidente. Por que a Dilma, depois de vários pedidos de impeachment, um delas foi aceito? Porque se tornou conveniente tirar ela. Porque ela perdeu a maioria dos seus aliados. Então, o que determina a autorização da Câmara não é se o fato existiu ou não. O que determina a autorização da Câmara é se a Câmara está em parceria com o presidente ou não. Porque a natureza da decisão é política. Durante todo o governo da Dilma passado, ela teve pedidos de impeachment. O Lula sempre teve pedido de impeachment. O Fernando Henrique sempre teve muito pedido de impeachment. Todo mundo tem pedido de impeachment. Porque todo mundo que está no poder tem alguém que não gosta de quem está no poder, entende a ideia? Por que isso aconteceu com o Collor e agora com a Dilma? Porque o Collor não distribuiu o dinheiro. Ele ficou só para ele, aí os caras, então a gente vai tirar. E com a Dilma, a mesma coisa. Não vai distribuir. É só você. Então tá. Então você vai ver agora. Então,
Perde-se a conveniência, perde-se o apoio político, a Câmara autoriza. O STF não é um órgão político. A natureza do STF é jurídica. Então o STF vai ver se é crime ou não, se é infração penal ou não. Se não é infração penal, o STF não aceita, por isso que ele não é obrigado. Entenderam a ideia? Segunda pergunta. Se a Câmara autorizar o processamento do presidente por crime de responsabilidade, o Senado é obrigado a processar? Sim ou não? Sim ou não? Queridos, até dezembro de 2015, o Senado era obrigado a processar. A partir de agora, não mais. Então, esta é a grande novidade no processo de impeachment. E todo material que não estiver atualizado com 2016, ele está desatualizado neste ponto. Pode ser um livro massa que você tem. Todas as questões de prova que falavam disso vão estar desatualizadas, porque praticamente você não tem questão de prova nova falando sobre isso. Entenderam o problema? É por isso que você tem que estar antenado. Então, atenção. A partir de agora, o Senado não é mais obrigado a processar o presidente por crime de responsabilidade depois que a Câmara autorizou. Porque o Senado, ele vai emitir a partir de agora aquilo que a doutrina tem chamado de juízo de instauração. Enquanto a Câmara dos Deputados emite o juízo de admissibilidade, tem gente que estava esperando isso para escrever até agora, né? Então, juízo de admissibilidade, quem emite é a Câmara. O Senado vai emitir como se fosse uma espécie de juízo de admissibilidade. Mas a doutrina tem que chamar de juízo de instauração. Eu peço até que você tenha atenção que na apostila aqui, como a doutrina não tinha desenhado ainda, quando eu escrevi o material da apostila aqui, nossa, é bem provável que eu tenha mencionado o juízo de admissibilidade no Senado. Tá? Então depois que você estiver lendo, você vai colocar entre parênteses, onde tiver juízo de admissibilidade do Senado, você vai colocar juízo de instauração. Ou seja, o Senado, a partir de agora, ele vai escolher se processa ou não o presidente por crime de responsabilidade. Então, Câmara autorizou, vem para o Senado, o que o Senado faz? Deixa eu ver seu processo. Engraçado é que tudo isso é o que está acontecendo agora no Brasil. Olha como é que é prático a parada. Todo mundo acompanha o raciocínio até aqui? Prestem atenção no que eu vou falar agora, que essa parte eu acho que é uma das partes mais sensíveis do que eu falei. Para o Senado emitir o juízo de instauração, quantos votos ele precisa para autorizar o processamento? Maioria simples ou relativa. Então guarde isso, pelo amor de Deus. Escreva isso de forma correta no teu material. Escreva de forma adequada no teu caderno, para você não errar isso em prova. O juízo de instauração no Senado, ele é emitido pela maioria simples dos senadores. Mas a condenação pelo processo de crime de responsabilidade, ela é feita pelo voto de 2/3 dos membros. Entenderam o problemático que nós temos aqui para a prova? Isso vai ser uma delícia em prova, cara. Qualquer examinador tem um prato cheio agora na mão. Qualquer examinador tem um prato cheio na mão. Então, repetindo. O juízo de instauração no Senado é pela maioria simples dos membros. A condenação pelo crime de responsabilidade é pelo voto de 2/3 dos membros. Olha como é que isso é top, hein? Se a Câmara vai emitir o juízo de admissibilidade, quantos votos a Câmara precisa ter? 2/3. O Senado, para emitir juízo de instauração, quantos votos ele precisa ter? Maioria simples ou relativa. E se o Senado vai condenar pelo crime de responsabilidade, precisa de quantos votos? 2/3. Isso tem que estar claro na tua cabeça. Se não tiver, você pode ter certeza que o examinador, todo examinador está feliz com isso aqui. O examinador já está olhando, chega saliva, velho, quando vem uma alteração dessa. Ai, meu Deus, eu vou ferrar todo mundo. É assim. Vai ficar salivando para colocar isso em prova. Porque na hora que colocar, vai derrubar meio muita gente. Entenderam como é que funciona? Tudo bem? Se zóio regalado, significa que está ok. Isso é bom. Beleza?
Fala, minha linda. Oi? Juiz de pronúncia não é o nome, eu não vi essa nomenclatura em algum lugar. Eu precisava dar uma olhada. Eu confesso para você que esse é um termo para mim novo para isso aqui. O que eles fizeram? Se alguém utilizou, você viu isso aonde? Do STF? Então, se o STF chamou de juiz de pronúncia, é um bom termo. Porque ele pegou um termo que é utilizado no tribunal do júri. O pronúncia é um termo utilizado no tribunal do júri. Ele pode até ter feito alguma equivalência aí. Eu precisava ler sobre isso para ver, tá? Depois eu até vejo com você. Pergunta da colega foi, Daniel, é o mesmo termo juiz de pronúncia? Eu desconhecia esse termo. Vou dar uma pesquisada para ver se o STF está fazendo alguma associação a este termo também. Tá? A pronúncia no tribunal do júri é exatamente aquilo que autoriza o início do processo. Né? Então, teríamos que ver. Eu preciso ver realmente se o STF utilizou esse termo aí como uma forma de associação. Tá? Eu vejo isso aí, depois eu dou um retorno para vocês. Confesso que eu desconhecia esse termo. Até aqui alguém, todo mundo entendeu até aqui? Beleza? Posso avançar? Avanço depois da gente tomar um cafezinho. Porque eu retomo a lógica e aí depois a gente costura outros elementos aqui do processo da Câmara para os demais poderes. Beleza? Então daqui a pouco a gente está de volta. Valeu!